Amém? Saudamos a todos com a paz do Senhor. Amém. Hoje, para a honra e glória do Senhor, mais uma vez nós estamos aqui na casa da nossa irmã Avelina e juntos nós oraremos para dar início nesse culto. Convido a irmã Otília e a irmã Avelina para conduzir essa oração. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Oremos. Altíssimo Deus, maravilhoso, Sim, Deus, muito obrigado porque o Senhor é Jesus, santo, o Senhor é bom e a sua benignidade ela dura para todo sempre. Em nome de Jesus, o Senhor possa tomar o seu lugar aqui nesta noite, aqui nesta reunião, ó Pai, fazendo segundo o seu querer e a sua vontade, ó Pai. Em nome de Jesus, todos os grilhões sejam quebrados. Em nome de Jesus, ó Pai, tudo aquilo que não provém de ti seja destruído. E que o seu nome seja glorificado. Receba os nossos louvores, ó Pai. Receba a nossa adoração. Que a palavra cantada e também ministrada, Senhor, possa entrar em cada coração, Senhor, em cada ouvinte, ó Pai. Em nome de Jesus, que este homem, esta mulher, este jovem, este adolescente, Senhor, esta criança, Pai, que está nesta casa, ao ouvir essa palavra, Senhor, ao ouvir, ó Pai amado, este povo, possa sentir a tua presença, em nome de Jesus, ó Deus. Eu creio que o Senhor é poderoso para fazer milagres e nós cremos, ó Pai, que o teu nome será glorificado em nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Pai. Esta é a nossa oração e também é o nosso louvor diante de Ti, Senhor. O nosso agradecimento, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para todos sempre, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Eu creio nos seus milagres nesta noite, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Seja conosco, ó Pai. Toma a direção em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Pai. Amém e amém. Para dar início nesse culto, nós convidamos as irmãs para conduzirem os louvores. Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. E convidamos a igreja a cantar com a gente nessa noite no 126 ato. Bem-aventurados que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fluíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder do céu. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus ter a coroa, passará por mais tribulação. As alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais aquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvalecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Se confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja-te de longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor, e do céu
mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Me peguei perguntando o que podes, Deus, fazer? Mudar todos os planos, fazer o seu querer, fazer o que lhe apraz, sem dar explicação. Conhecer teu sentimento e avaliar tua reação. E se ele não quiser fazer o vento cessar, e se ele não quiser o mar acalmar, e no meio dessa tempestade apenas te restar a voz de um adorador. E se ele não quiser matar a Faraó, te levar lá no deserto e te deixar só, e no meio da diversidade um exército inimigo vier te afrontar, o que é que você faz? Questiona ou adora? Questiona ou adora? Se ele nada fizer, me mostra a sua fé. Questiona ou adora? Questiona ou adora? Questiona ou adora? Se ele nada fizer, me mostra a sua fé. Questiona ou adora? Nós vivemos num contexto onde tudo tem que dar certo. Ou Deus faz, ou Deus faz. Quando isso não acontece, nos decepcionamos, nos frustramos e achamos que Deus nos esqueceu, que Deus nos abandonou. Mas na verdade Deus quer saber se você é um verdadeiro adorador. Então adore! Eu prefiro adorar. Eu prefiro adorar. Prefiro, se ele nada fizer, eu
a tua voz dizendo assim: vem, filho amado, vem em meus braços, descansa. E bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Vem, filho amado, vem como estás. Vem, filho amado, vem como estás. Pai, estou aqui. Olha para mim, desesperado por mais
abençoe as nossas irmãs que conduziram os louvores. Eu quero te convidar para juntos meditarmos na palavra do Senhor, no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5, os versículos 35 e 36, 41 e 42, a parte A, que diz: Estando ele ainda falando, chegou alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta, para quem enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. Versículo 41. E tomando a mão da menina, disse: Talita cumi. Traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. A parte A do versículo 42 diz: E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. Amém? Esses versículos eu estava na minha casa estudando, meditando e até ensaiando um dos hinos que é o Cristiano Adora. Eu me lembrei dessa passagem. E essa passagem nós já conhecemos, nós já ouvimos mensagens, eu já preguei algumas vezes a respeito disso também, mas algumas coisas me chamou a atenção dentro desse texto. Porque antes de Jesus chegar até ali perto de Jairo, para que fizesse o milagre na vida, na família de Jairo, a palavra do Senhor vai nos dizer que no capítulo de número 4 de Marcos, Jesus ele tinha ido para uma cidade chamada Gadara. Quando Jesus ele vai para aquela cidade chamada Gadara, que ele liberta aquele jovem possesso, que aqueles porcos caem de um precipício, se lança de um precipício, Jesus é convidado a se retirar de Gadara. Quando Jesus atravessa de volta para onde ele estava, a palavra do Senhor vai nos dizer que assim que ele chega à outra margem, Jairo aborda Jesus dizendo o problema que ele tinha na casa dele. É curioso porque você e eu, muitas vezes nós somos levados a Jesus por meio a uma dor. Nós somos conduzidos a Jesus por causa de uma dor na nossa casa, uma dor na nossa vida profissional, na nossa vida espiritual, na nossa vida sentimental. Independente da área das nossas vidas, muitas vezes nós somos conduzidos a Ele por motivos de dores. Assim foi na vida de Jairo, ele era o principal da sinagoga. Muito provavelmente aquele homem, ele já tinha pego alguma parte do seu dinheiro, alguma parte das suas fazendas, dos seus bens, e teria ido a algum médico tentando de diversas formas trazer a cura para sua filha. Mas a história vai nos dizer, a palavra vai nos dizer que nada acontecia, aquela menina estava doente. Quando Jairo decide, imagina ele, um principal da sinagoga, um daqueles homens que simplesmente acreditava que Jesus não era o Messias, acreditava que Jesus ele poderia sim ser um profeta, mas Jesus não passava de um profeta, ele não era o Filho de Deus. Quando aquele homem, Jairo, o principal da sinagoga, ele tem que humildemente ir até Jesus e pedir ajuda para o mestre. Talvez essa história se encaixe com o quadro da sua vida. Talvez em uma parte da sua vida você se achou o maioral da sinagoga, o maioral disso ou o maioral daquilo. Mas eu quero dizer para você que se você humildemente se achegar até Jesus, Jesus ele é receptível para contigo. Porque quando Jesus ele desce daquele barco e ele encontra-se com Jairo, quando Jairo expõe o seu problema, quando Jairo ele relata para Jesus que a sua filha estava ali doente naquela casa, na sua casa, a palavra do Senhor vai nos dizer que Jairo lança um convite para Jesus. E o convite era: Jesus, vem até minha casa. Eu quero dizer para você que, independente da situação que você esteja enfrentando no seu lar, independente da situação que você esteja enfrentando na sua casa, se você convidar Jesus humildemente, Jesus ele diz para você: eu entro na sua casa, eu vou até o seu lar e eu vou colocar tudo no devido lugar. Se é uma enfermidade, Jesus cura. Se é uma salvação, Jesus tem. Se é uma libertação, Jesus ainda liberta. Mas você e eu, nós precisamos humildemente convidar Jesus para entrar no nosso lar.
Mas o texto ele vai continuar dizendo, alguns versículos atrás, que Jairo ele começa a caminhar com Jesus. Ele começa a ir em direção à sua casa com Jesus. Mas no meio do caminho, Jesus ele se depara com uma mulher. Nós já conhecemos a história, a mulher do fluxo de sangue. Uma mulher que há 12 anos ela padecia de uma hemorragia. Há 12 anos ela tinha um fluxo de sangue. E a palavra do Senhor vai nos dizer, Marcos ele vai escrever que ela já tinha gastado tudo o que ela tinha em busca de uma solução. Mais uma vez nós nos deparamos com uma história que pode ser a sua e a minha história. Porque muitas vezes nós gastamos tudo o que nós temos, nós investimos tudo o que nós temos em busca de uma solução para os nossos problemas. Quando na verdade se nós nos achegarmos até Jesus, Ele tem a real, verdadeira e plena solução para os seus e para os meus problemas. Aquela mulher, ela diante de uma grande multidão, ela se abaixa e ela toca na orla dos vestidos de Jesus. Mas essa passagem ela me chama muita atenção, esse ponto dessa mulher se lançando ao chão e simplesmente pegando na orla das vestes de Jesus. Porque tem um escritor judeu que ele escreve em um dos comentários dele que quando aquela mulher ela se abaixa e ela toca na orla do vestido de Jesus, ela não está tocando em nada mais, nada menos do que na parte mais sagrada das vestes de Jesus. Talvez você e eu, se nós começássemos a imaginar, a parte mais sagrada das vestes de Jesus seria a gola, seria talvez o punho, seria a manga, mas naquela época, a tradição daquela época, as vestimentas que eles usavam, a parte mais importante para o mestre não estava na gola, nem na manga, nem no punho, mas estava na orla dos seus vestidos. Eu quero dizer para você que, ainda que você esteja hoje no chão, prostrado, mas se você tocar na orla dos vestidos de Jesus, a parte mais sagrada das vestes do mestre, não é quando você está em pé, mas é quando você está prostrado diante dele. Então toque na orla dele, ainda que a multidão ela queira que você não vá até ele, que você não rele nele, que você não se achegue a ele, mas toque na orla do Senhor, toque nas vestes do Senhor, porque o milagre é certo, a vitória é certa, a providência é certa. Mas ainda que você esteja prostrado, o Senhor é poderoso para permitir que um toque na orla das vestes dele, o milagre vai acontecer. E essa mulher ela sai determinada também, porque assim como Jairo saiu determinado da sua casa em buscar a ajuda de Jesus, aquela mulher também saiu determinada da casa dela em falar, se eu apenas tocar, eu não preciso muito, eu não preciso conversar, mas se apenas eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. Eu quero dizer para você que não importa a situação, mas se você for determinado de que Jesus é suficiente para a solução dos seus problemas, certamente Jesus será e Ele é suficiente para a solução dos seus problemas. Você não precisa muito, você não precisa tocar na gola, você não precisa tocar nos punhos, mas se você tocar na orla, se você tocar na parte mais baixa, que aos seus olhos pode parecer o mais baixo, Jesus é suficientemente poderoso para te trazer o milagre que você precisa. Aleluia. Só que a gente não pode esquecer de Jairo. Porque Jairo ele saiu determinado porque ele deixou um problema lá na casa dele. Enquanto aquela mulher do fluxo de sangue, ela foi levar o problema dela até Jesus, tocando em suas vestes, aquele homem deixou o problema dele na casa dele para procurar a solução em Jesus. Talvez você esteja em uma dessas duas situações, com um problema tão grande que você não consegue tirar da sua casa. Então, em nome de Jesus, vai e busca Jesus, para que Ele entre no seu lar. Mas talvez você consiga tirar esse problema, então leve o seu problema até Jesus. Independente do local onde ele esteja, Jesus pode resolver, Jesus pode curar e Jesus também pode libertar. E eu creio que, em nome de Jesus, o mesmo Jesus que nós estamos pregando, ele está vivo e ele também pode ressuscitar para a glória dele. Mas vamos imaginar Jairo, quando ele está se deparando com aquela cena de Jesus ter que parar e fazer a pergunta de quem lhe tocou, eu começo a imaginar que Jairo ele tinha duas opções.
A primeira opção era ele olhar para o milagre que estava acontecendo na vida daquela mulher do fluxo de sangue, que ninguém sabe o nome, ninguém sabia o paradeiro, ninguém conhecia ela antes e provavelmente ninguém, a Bíblia não fala dela depois, mas Jairo ele tinha duas opções: ou olhar para aquela situação, olhar para o milagre que Jesus estava operando na vida daquela mulher e crer que Jesus também poderia fazer na vida da filha dele, ou simplesmente começar a murmurar: eu vim buscar Jesus, e Jesus para abençoar o fulano, e Jesus para abençoar Cicrano, e Jesus para abençoar essa mulher. Jairo tinha essas duas opções. Mas ao que dá a entender no texto, é que o coração de Jairo, ele se alegrou tanto em ver Jesus curando aquela mulher do fluxo de sangue, que eles continuam a trajetória até a casa de Jairo. Mas, no meio, ainda no caminho, Jairo ele se depara com uma notícia que abala a sua fé. E a notícia é que o problema que ele tinha deixado na casa dele, a menina que ele deixou, a filha dele que ele deixou lá na casa dele enferma, veio a óbito. Eu imagino que Jairo ele esmoreceu quando ele escutou aquela notícia de que a filha dele veio a óbito. E são os dois primeiros versículos que nós lemos, 35 e 36. Eu fico imaginando que Jairo ele acusou o golpe. Porque ele foi em um ato de desespero, de angústia, no meio do caminho, ele viu Jesus operando um milagre, o coração dele se enche de fé. Quando o coração dele está no ápice da fé, vem a notícia dizendo: olha, não incomoda mais o mestre, porque o seu problema já não tem mais solução. O seu problema ele é insolúvel, porque já morreu, já não tem mais jeito. Ninguém consegue dar mais jeito para a morte. Talvez esse foi o diagnóstico que deram para Jairo naquela hora. Mas Jairo, ele simplesmente, ainda que ele estava cabisbaixo, triste, até talvez a sua fé esmurecendo, Jesus ele lança uma palavra para aquele homem, e a palavra é: não temas, crê somente. Isso, em outras palavras, é curioso, porque Jesus ele vem do desespero de um pai, Jesus ele vem do desespero de Jairo, ele simplesmente poderia falar para Jairo: Jairo, levanta. Mas Jesus ele olha e fala para aquele homem: não temas. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, direcionado pelo Espírito Santo, independente do diagnóstico que você recebeu, independente da situação que você esteja vivendo, em nome de Jesus, não temas, crê somente. Em nome de Jesus, se levante, continua caminhando. Jesus ele está indo em direção à sua casa, Jesus está indo em direção ao seu problema, e ele está indo para resolver. Ele não está indo simplesmente para ver o que está acontecendo, mas ele está indo para resolver, porque quando Jesus ele chega, o milagre acontece. Quando Jesus ele chega, a morte tem que bater em retirada. Quando Jesus ele chega, a cura ela é uma evidência, porque Jesus é poderoso para fazer o milagre que você precisa. Ah, Daniel, mas tantas notícias ruins eu tenho recebido nos últimos dias. Não importa, não temas, crê somente. Ah, Senhor, mas eu não sei como será o meu amanhã. Eu sei que vai ser bênção, porque o próprio Jesus está dizendo para você através dessa mensagem: não temas, crê somente. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para Jairo: Jairo, levanta, porque eu ainda vou operar um milagre na sua casa. Jairo, levanta, porque eu ainda irei na sua casa. Eu não vou deixar de ir por conta daquilo que te falaram agora. Jesus, ele não vai deixar de te abençoar. Jesus, ele não vai deixar de te curar, de salvar, de libertar, simplesmente por conta de notícias que vieram até você. Essas notícias elas vieram para abalar a sua fé, mas em nome de Jesus, se levanta, não tema, continua crendo, continua caminhando, continua levando em Jesus em direção ao seu milagre, porque certamente o seu milagre se tornará real. Aquilo que é impossível para você, Jesus ele pode tornar real. Amém. E já ele simplesmente levanta. Ele crê na palavra de Jesus. Até porque você e eu, nós também temos algumas opções na nossa vida. Uma dessas opções é quando Jesus ele fala para nós não temermos, para nós somente crermos nele. Nós temos algumas opções, e dentre elas é crer que Jesus ele vai fazer, independente da situação atual, ou simplesmente colocar no nosso coração uma falta de fé tamanha, de que se Jesus fizer ou se Jesus não fizer, vai dar na mesma. Qual é a sua escolha? A escolha de Jairo foi: eu creio, Senhor, eu creio. Mas tem um parênteses, porque no original,
A palavra do Senhor vai nos dizer que quando Jesus ele termina de curar aquela mulher do fluxo de sangue, Jesus ele fala para aquela mulher assim: a tua fé te salvou. No original, a tua fé te salvou. Jesus ele estava falando para aquela mulher, a palavra fé era piste. O que era piste? Piste é a fé de uma pessoa que foi com uma convicção tão grande, mas tão grande que independente do que acontecesse, o milagre seria evidente. Mas quando Jesus ele fala para Jairo, não temas, crê somente, Jesus usa uma palavra no original que é pisteu, que é para depositar toda a confiança. Jesus, ele se fosse no original, no original, Jesus ele estava falando para Jairo assim: Jairo, não temas, continua crendo em mim. Jairo, se levanta, mas continua depositando a sua confiança em mim. Eu quero dizer para você que independente dos bombardeios que tem vindo contra a sua vida, continue crendo no Senhor. Independente das notícias que vem vindo, continua crendo no Senhor. Independente das enfermidades que tem te assolado, continua crendo no Senhor. Independente dos levantes que tem acontecido, continua crendo no Senhor, porque Ele tem um milagre certo para a tua vida. Ele tem um milagre certo para a tua casa e Ele tem um milagre certo para a sua família. Mas em nome de Jesus, continua crendo na palavra, continua crendo no Espírito Santo, continua crendo que Jesus ele está indo ao seu encontro e Jesus ele também já está indo ao encontro do seu problema. Eu acho muito interessante porque Jesus ele poderia olhar para Jairo e falar para aquele homem assim: ah, Jairo, você não é o maior da sinagoga? Você não é um dos principais da sinagoga? Por que você está vindo me procurar? Quando eu comecei a dar os meus ensinamentos, você simplesmente falava que eu não sou o Messias. Mas Jesus ele não fez dessa forma. Jesus olhou para Jairo com um olhar de amor. E Jesus, ele, independente do seu passado, independente do seu histórico, Jesus ele te olha com amor. Jesus ele te olha com ternura. Jesus ele te olha com misericórdia. Jesus ele olha para a tua casa. Jesus ele olha para a tua família com um olhar tão extraordinário e tão incondicional, o amor que ele tem por você, que ele se dispõe a ir até a sua casa. Ele se dispõe a ir até os seus problemas. Ele se dispõe a resolver aquilo que para você é impossível. Ele se dispõe a fazer aquilo que você não pode fazer. Mas você precisa humildemente buscá-lo. Aleluia. O versículo de número 41 que nós lemos, Jesus já estava dentro da casa de Jairo. Jesus, ele por fim consegue chegar na casa daquele homem. E quando ele chega na casa daquele homem, é interessante porque aquela menina já estava morta. A família já tinha contratado algumas pessoas para tocarem, para chorarem, algumas pessoas para fazerem ali o luto daquela casa, daquela família, o velório daquela menina. Mas quando Jesus chega ali e ele vai até aquele quarto que aquela menina está provavelmente deitada em sua cama, Jesus, a palavra do Senhor vai nos dizer que ele pega aquela menina pelas mãos e ele dá uma ordem. E a ordem é Talitá cumi, ou seja, menina, levante. Em nome de Jesus, receba essa palavra. O Senhor ele está dizendo para os seus sonhos, o Senhor ele está dizendo para essa situação: cai por terra agora toda essa situação ruim e levanta todos os sonhos que Deus ele tem para você. Cai por terra agora todo o choro, toda a angústia, todo o desespero e levanta agora a alegria genuína que Deus ele tem para a tua casa, que Deus ele tem para a tua família. Talvez o diagnóstico ele tenha sido ruim, pessoas vieram para chorar contigo, mas em nome de Jesus, essas pessoas que vieram para chorar, elas vão ter que se alegrar contigo, porque aquilo que estava morto vai voltar a viver, aquilo que havia morrido, Jesus vai ressuscitar, porque Ele é poderoso. Então em nome de Jesus, tome posse dessa palavra, tome posse dessa promessa de Deus, porque na onde Ele chega, pode haver cheiro de morte, mas a vida vai reinar, pode haver doenças antigamente, mas a cura vai reinar, porque Jesus ainda é o mesmo. Em nome de Jesus, eu creio no milagre. Ah, Daniel, mas eu não sei porque tantas pessoas disseram que passaram pela mesma situação que eu e elas não conseguiram ter sucesso. Eu quero dizer que se elas não tiveram sucesso, não é sinal que você não vai ter. Se elas não tiveram alegria, não é sinal que você também não vai ter, porque talvez elas não confiaram em Jesus como você pode confiar. Confie em Jesus.
Não temas, crê somente. Se levante, não fique aí prostrado. Imagina quando Jairo recebeu a notícia de que a filha dele havia morrido, se ele continuasse prostrado, se ele continuasse ali deitado, se ele continuasse ali na onde ele estava, ainda recebendo um incentivo de Jesus, ainda recebendo um ânimo de Jesus, dizendo para ele, não temas, crê somente. A opção é sua. À medida como você continua prostrado, o milagre ele vai ficando longe de você. Mas se levanta em nome de Jesus. Se levanta em nome de Jesus. Se levanta em nome de Jesus. As notícias elas têm vindo, elas não têm esperado você se recompor, mas continua caminhando com Jesus, continua marchando com Jesus, continua trilhando os passos de Jesus, porque é no momento certo que Jesus ele vai lançar a ordem dizendo para todos esses problemas, sai, porque agora eu cheguei, vai embora, porque agora o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o grande eu sou é que chegou na casa. E é curioso porque, e eu encerro essa mensagem, porque Jesus, quando ele foi tocado pelaquela mulher do fluxo de sangue, o medo daquela mulher é que, à medida como que ela tocasse em Jesus, Jesus fosse impuro, Jesus ficasse impuro. Mas o milagre foi tão extraordinário que uma mulher impura tocou em Jesus e ela ficou pura e Jesus continuou puro. Para os judeus, para aqueles que estudam um pouquinho, vai conseguir entender melhor. Para os judeus tem algumas coisas que eles consideram como impuro. E o ápice da impureza é tocar em um defunto. Mas o texto vai dizer que quando Jesus entra naquele quarto, ele toma aquela menina ainda morta pelas mãos e dá uma ordem. Eu quero dizer para você que depois que Jesus tocou naquela menina morta, naquela menina que ainda era um defunto, Jesus ele não ficou impuro. Mas aquela menina que era morta recebeu a vida. Eu quero dizer para você que não importa qual tenha sido o seu pecado, não importa o quão impuro você é, mas à medida que você toca em Jesus, à medida como Jesus toca em você, não é ele que vai ficar impuro, mas é você que vai receber a pureza dele. Não é ele que vai ficar contaminado, mas é você que vai receber a libertação diretamente dele. Não é ele que vai ficar indigno, mas é você que vai se tornar digno e apto para entrar no reino dos céus. Jesus ele é tão poderoso que ele deixou toda a sua glória, pisou neste mundo como um homem, sujeito às mesmas paixões que nós, para dizer para você e para mim, eu te purifico de todo o pecado, eu te liberto de todo o pecado, tudo aquilo que te condenava, toda a cédula que era contra você, o próprio Jesus, o meigo Jesus, o poderoso Jesus, ele pode trazer a libertação para você. Ah, Daniel, mas eu não sou digno. Eu também não. Mas a palavra do Senhor diz que não foi pelos nossos merecimentos que nós fomos chamados. Não é porque você e eu merecemos, mas é porque a graça dele tem nos alcançado. E a graça significa favor imerecido, favor que nós não merecemos. Eu quero dizer para você que o amor de Jesus nós não merecemos, mas se nós o aceitarmos, se nós aceitarmos esse amor, certamente nós poderemos ter a nossa vida transformada. E um dia nós o veremos como ele é. Ah, tal como ele é, glorioso, santo, poderoso. Se nós aceitarmos esse amor, se nós andarmos nesse amor, se nós dia após dia fomos tocados por esse amor, certamente Deus ele vai trazer a você, a sua casa e a sua família a alegria de viver. Porque imagina a vida de Jairo depois que ele viu a sua filha que estava morta, ele viu aquela menina sentar na cama, ele viu aquela menina pedir o que comer, ele viu aquela menina caminhar pela casa. Eu quero dizer para você que aquilo que o Jesus tem para fazer na sua casa não vai ficar estático. Aquilo que Jesus vai fazer na sua casa não é algo que vai ficar simplesmente entre quatro paredes. Porque quando Deus opera um milagre, Ele opera para que o nome dEle seja glorificado em toda a circunvizinhança. Então abra a sua boca em nome de Jesus e começa já a profetizar, começa já a render ações de graça, começa já a
se alegrar, porque quando você leva Jesus para a tua casa, os problemas não ficarão de pé. Quando você leva Jesus para a tua casa, o milagre acontece e o nome dele é glorificado. Então encha o seu coração de alegria, encha o seu coração de esperança, porque Jairo, ele tinha tudo para desistir. Quando ele queria desistir, quando ele pensou em desistir, veio a voz de Jesus dizendo para aquele homem: não temas, crê somente. Então, em nome de Jesus, não tema, crê somente. Ah, Daniel, mas parece que o governo do estado está querendo prorrogar por mais alguns dias essa quarentena. Não importa o que o homem diz, o importante é o que Deus diz para você. Não tema, crê somente. Ah, mas vai ser só para o dia 1º, não sei do que. Não importa, continua crendo. Não importa, continua confiando. Porque se Jesus ele deu a ordem, dizendo para você, crê somente, é porque o milagre já vai ser operado. É porque o milagre já vai ser realizado. E Deus ele tem milagres extraordinários para as nossas vidas. Mas nós temos que nos levantar, nos colocar na posição e continuar crendo que independente do que nós ouvimos, independente do que nós vemos, Jesus continua sendo poderoso. Amém? Essa é a mensagem que o Espírito Santo tem colocado no meu coração. Vamos orar agradecendo a Ele. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, pela Tua palavra. Nós te louvamos porque o Senhor é santo, o Senhor é bom e a Sua benignidade ela dura para todo sempre. É no nome de Jesus, Senhor, que nós cremos, nós te agradecemos, Senhor, pelos louvores que foram entoados, ó Pai, pela mensagem revelada que foi ministrada nesta noite. Em nome de Jesus, que cada casa, cada família, cada irmão, cada irmã, Senhor, oh Senhor, do mais jovem ao mais experiente, que ao ouvir este culto, ó Pai, que ao cultuar junto conosco, ó Senhor, sinta a Tua presença, tal como nós podemos sentir aqui neste lugar, ó Pai. Oh Deus, é certo que o nosso coração enche de saudade de Te adorar no nosso templo, ó Pai, mas nós cremos que este é o tempo que o Senhor nos deu, este é o lugar que o Senhor nos permitiu, Senhor, para nós adorarmos a Ti. Então nós queremos aproveitar, Senhor, porque independente se seja numa residência, se seja num templo, é só uma preparação para nós Te adorarmos na eternidade, ó Pai. E nós queremos dar o nosso melhor para Ti. Em nome de Jesus, Senhor, esta pessoa que está passando por uma dificuldade em sua casa, independente de qual ordem seja, sentimental, Senhor, se seja financeira, eu não sei, mas eu sei que quando o Senhor entra, eu sei que quando o Senhor entra, o milagre acontece. Então, em nome de Jesus, entra neste lar, entra neste coração, entra nesta vida e opera segundo o Teu poder, ó Pai, e segundo a Tua benignidade, Senhor. Deus, talvez essa pessoa tenha recebido um diagnóstico que foi contrário ao que ela esperava. Em nome de Jesus, que essa pessoa receba força, essa pessoa receba ânimo para continuar acreditando, para continuar crendo, para continuar caminhando contigo, porque é em caminhar contigo que o milagre vem, Senhor. É em permanecer na Tua presença que o milagre acontece. E eu profetizo um milagre sobre essa casa, um milagre sobre essa família, e por fim o Seu nome, ó Deus, que está acima de todos os nomes, sendo glorificado através das nossas vidas. Esta é a nossa oração, Pai, e também o nosso agradecimento a Ti nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E amém. Antes de implicar as bênçãos apostólicas, eu só quero relembrar a todos os irmãos, a você que queira contribuir com o Senhor, lá para a casa do Senhor, com os seus dízimos e as suas ofertas. O pastor deixou algumas pessoas designadas para retirar essa contribuição com você. E essas pessoas são os casais Nil e Fernanda, a irmã Suzana e eu, a irmã Naísa, o irmão Patrick, a irmã Otília, nós somos o irmão Edmilton e também a irmã Gislaine. São os responsáveis para retirar essa arrecadação. Qualquer dúvida é só chamar, que a gente com o maior prazer vai até a sua casa e o nome do Senhor continua sendo glorificado. Amém? Curva a sua cabeça, estenda as suas mãos e nós dizemos que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos e todos digam Amém.